Hoje eu vou te explicar para que serve cada pincel de pele na maquiagem. Fica por aqui para você aprender todas as minhas dicas. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é dedicado especialmente para Sá Oliveira, que é uma queridíssima, ela sempre me acompanha. Um beijo para você, Sá. E ela me falou que tem muita dúvida sobre a função de cada pincel, para que serve cada pincel. Então eu trouxe esse tema hoje para ajudar ela e quem mais tiver a mesma dificuldade. Vamos começar então falando dos pincéis de base. O meu preferido é esse aqui, ele é o A17 da linha Max da Macrylan. Ele é vendido como um pincel de pó, só que eu acho ele perfeito para espalhar a base, porque ele é bem denso, ou seja, ele tem bastante cerdas, então ele vai fazer uma cobertura muito boa para o rosto, mas ao mesmo tempo ele é bem macio, então você vai conseguir um acabamento bem profissional para a base. Além disso, ele é um pincel bem grande, então dá para você fazer a cobertura do rosto em um tempo bem rápido. Esses dois pincéis aqui também são muito utilizados para aplicar a base. Esse daqui é um Kabuki, ele também é bem denso, mas ele já não é tão macio. E esse daqui é o Dual Fiber, ele tem uma fibra mais curtinha aqui embaixo e uma mais longa aqui em cima. Eu não gosto muito desse Dual Fiber, porque eu acho que a cobertura fica muito leve e ele fica com umas risquinhas se você não fizer movimentos circulares para polir bem a base. Então o meu preferido é o primeiro que eu mostrei da Macrylan mesmo. Aqui a gente tem um pincel para corretivo, esse daqui é o M122 da linha Madeira da Macrylan. E eu acho ele muito bom para essa função, porque ele dá uma cobertura muito boa para a olheira, mas como ele não é tão pequenininho, ele tem esse tamanho perfeito para você conseguir espalhar o corretivo rápido e deixar ele sem marcação. Esse é o F06 da Pink Gloss, ele é um língua de gato pequeno e eu também gosto de usar ele para corretivo, só que não na olheira. Como ele é menor, mais chato e mais durinho, ele dá uma cobertura mais alta para você fazer correções mais pontuais no rosto, como por exemplo cobrir uma manchinha de acne, ou também serve para delimitar aqui embaixo da sobrancelha. E apesar do vídeo ser sobre pincel, eu não poderia deixar de falar sobre a esponjinha. Ela é muito prática, porque ao mesmo tempo que você consegue aplicar base, você também aplica corretivo, e ela é muito rápida, assim, é muito rápido de fazer a cobertura do rosto com a esponja. Eu gosto dessa daqui, da Real Techniques, mas eu já usei por muito tempo a esponja 360 da Belize, e ela também era muito boa. Eu acho ela muito útil para quem tá começando agora, porque com ela é muito mais fácil de dar um acabamento mais bonito, mais natural pro rosto do que com o pincel. Eu acho ela mais fácil de usar. Então eu recomendo muito que você tenha uma, porque facilita super a vida. E, inclusive, se você quiser economizar, você pode deixar de comprar um pincel de base e um pincel de corretivo e investir só em uma esponjinha, que já vai ser suficiente. E não se preocupa com todos os nomes, todas as numerações de pincel, porque eu vou deixar tudo aqui explicadinho na descrição desse vídeo. Para blush eu indico um pincel chanfrado, ou seja, um pincel que tenha esse corte na diagonal. Esse meu é o FN04 da Pink Gloss. Esse formato na diagonal encaixa certinho aqui na maçã do rosto, e por ele também ser macio, é muito fácil de esfumar o blush e deixar ele com um aspecto mais natural. Algumas pessoas também usam esses dois tipos de pincel para blush. Os dois maiores, né? E esse aqui mais aberto e esse aqui mais oval. Só que eu realmente tenho mais facilidade com o pincel chanfrado, porque ele coloca o blush já onde ele tem que ficar. Já que eu mostrei esse, vou aproveitar e falar para que eu uso ele. Não é para blush, mas sim para pó. Para pó, você tem que procurar um pincel bem fofinho, que esse daqui no caso é fofinho, e também grande, porque assim você vai conseguir fazer uma aplicação leve e uniforme para a pele não ficar pesada. Esse aqui, além de ser grande e fofinho, é muito legal porque ele é oval, então você consegue colocar pó certinho aqui abaixo dos olhos, então ele é muito legal, eu acho ele muito bom para pó mesmo. O pincel de contorno é bem parecido com o de blush, ele também é chanfrado, porque esse formato assim na diagonal ajuda muito na hora da gente colocar o contorno exatamente onde ele tem que ficar, só que ele é levemente menor e um pouquinho mais achatado em vez de ser redondo. Então aqui a gente tem o de blush e aqui o de contorno. Pode ver que é bem pouca coisa mesmo, mas esse aqui de blush é um pouquinho mais arredondado.
A diferença entre eles dois é bem pequena e é só um detalhe que com o passar do tempo eu percebi que me ajudava na hora de fazer a maquiagem. Então, por que isso? O pincel de blush é mais redondo porque a nossa maçã do rosto é mais redondinha, então ele meio que já tem o mesmo formato da maçã. Já o contorno é feito numa linha mais reta, então a questão dele ser achatado ajuda a gente a acertar no contorno, mas não precisa ter assim, ficar muito preocupada com essa diferença, é só um detalhe realmente que eu acho que ajuda. Outro motivo para esse pincel ser mais achatado é que você consegue fazer o contorno do nariz. Como ele já é menor, se você der uma apertadinha assim com a mão, ele vai ficar bem fininho e aí você vai conseguir ter mais precisão nessa região. Tendo um pincel desse, eu não acho necessário ter um outro pincel para contorno de nariz, mas caso você queira, é só você usar um pincel para olhos. Esse aqui é um pincel de esfumar olho, mas ele funciona super bem aqui para fazer o contorninho no nariz, se você estiver querendo uma coisa muito específica para ter mais precisão. Eu vou aproveitar a deixa e vou fazer um parênteses aqui. Todas essas funções que eu tô falando para vocês é baseado em como eu me adaptei com a maquiagem e como eu acho melhor para fazer no meu rosto. Só que assim, não existe regra. Você pode e deve testar todos os pincéis que você tem para várias finalidades para ver o que é melhor para você. Eu te garanto que você vai se surpreender com a quantidade de coisa que dá para fazer com um só pincel. Voltando, esse aqui é o pincel A29 da linha Max da Macrylan e ele é o pincel que eu uso para iluminador. Ele é muito legal porque com essa pontinha aqui você consegue concentrar o iluminador, mas por ele não ser tão pequeno e ser bem macio, você consegue fazer um esfumado bonito. Então fica aquele glow e não fica um esfumado muito marcado, sabe? O pincel leque tem vários tamanhos, esse aqui é bem grandão que eu tenho. Ele também é usado para iluminador, mas eu sinceramente nunca consegui gostar dele. Eu não sei se um dia eu vou gostar dele, mas fica aí só para referência de vocês. Gente, e repara que não precisa ter pincel caro para fazer uma maquiagem bonita. Se você comprar só os pincéis da Macrylan, ainda mais esses da linha Max, que são maravilhosos, já vai ser mais do que suficiente. Esse aqui não é de pele, mas fica como uma dica bônus para vocês. Ele é de aplicar batom, então é um pincel para boca. Eu não uso muito porque eu gosto de usar o aplicador que vem com os batons líquidos, que são os que eu mais uso. Mas caso você queira um pincel desse, procure um que tenha as cerdas bem durinhas e que não seja muito macio, porque aí ele vai espalhar o batom em vez de absorver, porque os pincéis macios têm a tendência de absorver o produto. Agora, se eu fosse te recomendar um kit básico, eu indicaria esses 4 pincéis mais a esponjinha. A esponjinha para base corretivo, um chanfrado para blush, um chanfrado menorzinho para contorno, esse aqui para iluminador e um grandão para pó. O resto você pode comprar com o tempo, conforme você sentir necessidade. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, comenta o que você achou, porque isso ajuda muito o meu canal, e também se inscreve para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima! Aqui a gente... é muito mais fácil de deixar um acabamento